com Isabel Canório Mora. Ela teve um sofrimento muito grande de 9 meses de uma enfermidade e ela fez com que esse sofrimento abandonasse as vaidades e ela foi procurar uma solidão para orar. Você vai entender onde eu estou querendo chegar isso daqui. Isso daqui vai ser espetacular que vocês vão aprender. O desejo de comunhão frequente estava nela. Ela queria comungar com mais frequência. A alma já estava pulsando por necessidade do amado, né? São Felipe Neri, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor. Essas almas assim, elas têm uma fome de Jesus absurda. Certa manhã, confessei-me e o meu confessor disse-me que tinha sido inspirado a dar minha comunhão 3 vezes por semana. Pareceu ruim aos meus parentes ver-me separada dos entretenimentos do mundo e dos adornos femininos e vestida da maneira comum. As pessoas já não estavam gostando de ver ela se distanciando do mundo, do comportamento mundano, né? Ela estava sendo já sinal de contradição. E muitas pessoas, mesmo os boas, me criticaram. Ela vai dizer que ela tinha apenas 25 anos e eles pensavam que se divertir de maneira saudável e ser uma boa cristã não era atitudes opostas. Na verdade, eram tudo cristãos mundanos, mas com a inteligência obscurecida de aquilo era um pecado. Vai dizer que ela desejava receber a comunhão todos os dias, mas não tinha coragem de perguntar ao confessor dela, que nessa época não era permitido. Então tinha que ter o confessor. Hoje em dia você vai nas missas aí e tem as oportunidades, né? Se esses santos viviam nessa época, eles iam falar, vocês são tudo louco, tem um tesouro aqui, vocês ficam aí, ó, rastejando que nem porco de cabeça para baixo, um bando de idiotas. Voltei-me para a Virgem com orações e lágrimas e não demorou muito para que fosse ouvida. Vai dizer ela que no dia 7 de setembro de 1803, ela caiu num êxtase e viu um guia que me levou ao templo sagrado. Aí começa a falar das vidas... A vida mística que essa mulher viveu foi muito forte. Presta atenção na visão aqui, ó. Um guia que me levou a um templo sagrado, onde vi no meio de um magnífico altar ricamente decorado e iluminado uma procissão composta por muitos religiosos vestidos de lã branca, com sobrepeliz e estolas e tochas acesas na mão. A visão continua, ela vai dizendo, ó, esse cortejo foi precedido por uma grande personagem escoltada por muitos nobres guerreiros. E ela perguntou a Jesus quem era aquele líder, e Jesus disse que era o glorioso São Miguel Arcanjo. E no final da procissão, eu vi a Virgem Mãe de Deus nobremente vestida e com seu filho Jesus nos braços. E aí ela pergunta-lhe se poderia comungar todos os dias. Ela pergunta para Nossa Senhora. E na véspera de Natal de 1803, o meu confessor, por impulso particular, sentiu-se obrigado a dar-me a comunhão diariamente. Queridos, o que eu gostaria de dizer para vocês? A comunhão diariamente é uma necessidade que nós temos. Viver da Eucaristia, viver do amor, e quando uma pessoa comunga bem, aquele fogo do amor eucarístico, ele ajuda-nos de tal maneira a cumprir os nossos deveres, que aquele que é um padre e que comunga bem, ele vai exercer melhor os sacramentos, o seu amor pelas almas, o seu trabalho pastoral. Falando aqui, nós, é de maneira sensível o amor que Jesus coloca no meu coração como esposo pela minha esposa Thaís. A interrogação cotidiana que eu faço me perguntando se eu tenho amado a minha esposa da maneira com que Cristo me pede, se eu estou cumprindo meus deveres com ela, se eu estou, assim, até o meu exame, né? Você tem estudado melhor o temperamento da sua esposa para saber onde você pode ajudar mais no caminho da perfeição? Você conhece ela, você sabe onde é a fraqueza dela, a fortaleza dela, para você potencializar o que tem de bom nela, e nas debilidades que você sabe que ela tem, você ser mais manso com ela, mais humilde, ajudá-la melhor, na questão da educação dos filhos. Ou seja, a Eucaristia bem vivida, ela vai potencializar o amor dentro de nós. E São Jerônimo dizia que o amor não cansa e nem descansa. Então há uma vontade de operar o bem enorme. Agora, da onde brota o desejo dessa alma querer comungar assim? No vídeo anterior, que eu até vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que eu vou fazer um corte disso, diz que a tribulação que ela passou 10 meses com aquela enfermidade levou para o silêncio e para a oração. Você sabe o que uma alma que busca o silêncio e a oração descobre? Eu vou mostrar aqui para vocês no Evangelho o que essa alma vai descobrir.
Porque aonde está o teu coração, lá também está o teu tesouro. No momento da oração, ela vai entender que o tesouro dela é Jesus. Só que ela vai entender mais ainda isso daqui, ó. Não juntei para vós tesouros na terra, onde as ferrugens e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não as consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Estas verdades do Evangelho, elas vêm na nossa inteligência com uma luminosidade. E é como se você estivesse num mundo de trevas, onde as pessoas estão cegas, seguindo as forças do inferno, e uma misericórdia de tal maneira divina acende na sua inteligência que você fala, eu vi. É aquela luz que ilumina todo homem. A oração, ela vai te convencendo de verdades eternas, vai vindo gotas da misericórdia divina, vai acontecendo um adiantamento espiritual, e aí você fala assim, eu vi. A inteligência me mostrou. Agora o que acontece? A vontade é convidada para ir atrás do amor. O que pode me saciar? Aonde está a minha paz? Aonde está a minha alegria verdadeira? Aonde está o meu tudo? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você quer ficar colado com Jesus, você quer permanecer em Jesus, você quer ter Ele permanecendo em você, as virtudes dele operando em você, as graças espirituais, as graças atuais, um monte de graça que Jesus tem para jorrar. Você quer ter força para carregar a cruz, você quer ter força para ter as virtudes da paciência, para vencer o diabo, para amar, tá tudo ali. Aí a tua vontade vai e fala, eu quero me unir com o meu amado. E o que a tua alma começa a ter? Fome de Eucaristia. Eu quero beber do altar, eu me preparo. Aí quando eu vou para receber o Senhor, eu falo, eis aqui o meu amor. E quando ele entra dentro de mim, eu posso dizer como São Paulo, em júbilo, tudo posso naquele que me conforta. Eu posso amar, eu posso me santificar. Junto com a Eucaristia vem a fé, vem a esperança, vem a caridade. O que vem? Vem a graça das graças. É o Senhor Deus do universo, que criou o universo com a palavra dentro de você, oculto num pedaço de pão. Entendeu? As almas interiores têm fome de Jesus na Eucaristia. E você? Comente aqui embaixo para mim. Você tem fome de Jesus na Eucaristia? Ó, pessoal, aproveite. 4 mulheres santas, o link está aqui embaixo. Ela tinha essa fome. Agora, as almas que não têm vida de oração profunda não têm fome de Jesus. Elas vão na missa, elas comungam, e o que você verifica na vida das pessoas? A falta de frutos. Comunga. Em 1804, devido ao mau comportamento do meu marido, que havia esbanjado todos os seus bens, tive que sair do meu pequeno apartamento onde morava e ir morar na casa do meu sogro. Precisei vender alguns dos meus móveis, além de anéis, joias, brincos, relógios, etc., para pagar as dívidas do meu marido. Você vê que o homem aqui estava assim, bem distante da virtude mesmo, né? Tive que morar com meus sogros, cunhadas, tias, entre outros moradores, cerca de 3 pessoas, né? Foi designada para mim e minhas 2 filhas, uma de 3 e outra de 5 anos, uma sala por onde deviam passar os demais membros da casa de sexos diferentes. Olha o sofrimento dela. Sofri por não ter privacidade para me dedicar à oração e pedi para minha sogra que me cedesse um lugar bem pequeno abaixo da escada para não ser vista quando o Senhor me sequestrava e eu perdi o juízo, principalmente quando as minhas filhas estavam na escola e eu orava ali. Nas orações que ela fazia, Deus arrebatava em êxtase. E diferentemente de pessoas orgulhosas, aqui que você vê a alma da mulher santa mesmo. Não tem como você fazer um exame da virtude da humildade e ver que é só assim que você vai conseguir de fato provar essas almas que são favorecidas por Deus. Tem um caso do São Felipe Neri, que o Papa estava querendo experimentar uma mulher que era uma freira, né? Que só de jogar água benta nas pessoas, era um monte de cura que ela tinha, era portentosos milagres. Ele foi visitar ela, ele falou... ele foi a pé, era uma região longínqua, ele foi a pé. Ele falou, você sabe onde tem a freira aqui, que é a Feira dos Milagres? Sou eu! Bom, só por essa resposta, São Felipe Neri, que já tinha uma vida espiritual muito elevada, já falou, Ih! Aí falou, eu tive uma viagem muito longa, você não poderia
lavar os meus pés, eu estou com o pé doendo. Ela falou, quem eu? Sabe quem que eu sou? Começou a falar das qualidades dela e falou, tudo bem. Ele foi embora. Quando ele chegou lá em Roma, falou que era uma charlatã, dominada pelo orgulho e tal, e o Papa mandou chamar aquela mulher, e a punição dela foi ficar na clausura até a morte. O Papa trancou ela na clausura até a morte e falou, medita sobre a humildade, porque se você continuar nesse caminho, o teu orgulho pode te levar para o inferno. Então aí você vê que a questão dela, ela não queria ser vista pelos homens. Então isso daqui é muito bonito. O marido dela, infelizmente, começou a ter comércio com uma mulher em questão de adultério. Eu fiquei muito assim chocado aqui com essa questão, que ele foi enviado para um lugar, para ser um lugar de prisão mesmo, dentro da igreja, para ser disciplinado. E os cardeais estavam, ajudando ele com essa disciplina, para ele fugir dessa mulher adúltera. Mas o homem estava irredutível, ele ficou 18 dias preso, mas depois que ele saiu dessa prisão, ele voltou com mais ódio da esposa ainda. E num determinado momento, ela estava conversando com ele, porque é muita coisa aqui no livro, ele estava conversando com ela, e ela vai relatar que ao me ver assim, ele lançou sobre mim como um cachorro louco para me matar, e sua mãe, assustada com todo aquele barulho, veio ao meu auxílio, e eu me ajoelhei diante dele e pedi à mãe que o segurasse para que o deixasse desabafar, ela se ofertando para o marido gritar contra ela, até talvez bater ela, porque ele estava enfurecido. Por quê? Porque o marido dela estava em adultério com a mulher, e ele pediu para poder sair de casa. Algumas pessoas falaram para divorciar, ela falou, não vai sair de casa, eu não vou deixar você ir assim, porque isso daí é um pecado diante de Deus. Não, mas deixa o seu marido ir, ele já é muito grosso, ele não tem mais jeito. Falou, não, isso daí é um pecado, isso daí é uma ofensa feita a Deus, a alma dele vai para o inferno. Então você vê a mulher assim de uma retidão moral muito forte. E aí quando ela vai dizer que eu estava esperando o golpe, mas percebi que faltava força para ele me atacar. Então a mulher falou, me bate, mas nada, Deus protegeu ela naquele momento. E diz aqui que ele havia sido impedido por uma força superior de executar o seu desígnio. E ele mesmo confessou que uma força superior havia parado o seu braço e, cheio de medo e com o rosto pálido, sentou em uma cadeira débil. E vendo-se assim privado de forças físicas, tomou a iniciativa de pedir-me perdão, confessando o mal que me tinha feito. Mas ela vai dizer, mas isso não durou, porque passado meia hora, quando Deus restaurou as primeiras forças, ele voltou a insultar-me e, cheio de desespero, saiu da casa dizendo que por minha causa iria se suicidar. A mãe do homem ficou desesperada, porque ela estava presenciando a briga. Então você vê assim que era um homem que tinha uma força de uma atuação diabólica atuando sobre ele. E aí quando você vê o final da história, você prepara o lenço, Sua mãe, ao ouvir aquela expressão do filho, que ele ia se suicidar, ficou furioso, voltou-se contra mim, censurando-me por não ter acatado as suas exigências. E passou-se o mês de agosto em casa, e alguns me aconselharam. Vai dizer o quê? Ir para um mosteiro? Todo mundo falando, vai para o mosteiro. Minha mãe me disse para voltar para a casa dela. Um outro padre falou para ela procurar dissolver o seu casamento e me separar do meu marido. Felizmente, olha o que vai acontecer. Ao comungar, o Senhor, na forma de um lindo menino, me consolou, para que no meio das tribulações eu desfrutasse de um paraíso de delícias. Jesus me fez saber que eu não deveria abandonar o meu marido e minhas duas filhas, e que através de mim eles poderiam ser salvos. Jesus falou, não abandona. Ela teve que obedecer a Deus. Mas você fala assim, esse homem cruel, ela tinha forças para isso. Quem estava sustentando ela era o poder de Deus. Ela não estava desfalecida, ela estava sofrendo muito, ela estava na cruz. Mas Jesus disse para ela uma coisa, Jesus me fez saber que eu não deveria abandonar o meu marido. Parece que também aconteceu uma vez em Medjugorje, depois eu até posso consultar um padre que é especialista, que teve alguma mulher que chegou desesperada, que estava ruim no casamento, e que a Nossa Senhora disse, meu filho ficou até o final na cruz, fala para ela ficar até o final também. Ou seja, tem alguns casos, eu não estou falando que são todos, pelo amor de Deus, eu não estou falando que são todos. Nesse caso aqui Jesus falou com ela, no outro caso, eu não estou falando que são todos os casos. Pelo amor de Deus, eu não estou dando conselho moral para você. Mas o meu marido me bate, me trai, pode ter relação com prostituta sem camisinha, passar para mim depois e tal. Eu não estou te dando nenhum conselho, eu estou falando da vida dela, que agora cada caso é um caso diante de Deus, pelo amor de Deus, porque eu estou mexendo com vidas aqui, Isso daqui não é uma coisa, não é brincadeira, tá? Mas nesse caso aqui, tá? Por sua vez,
De novo, treta com o marido encontrava-se com pessoas de maus hábitos. Ela o avisou, mas ele não prestou atenção. Olha o que aconteceu nisso daqui. Isso daqui é impressionante. Então o Senhor lhe revelou que, se não se afastasse daquelas pessoas, o puniria com a morte. Algumas pessoas olham assim, má companhia não tem problema, né? Deus falou, se não se afastar eu vou matar ele. Porque naquelas reuniões Deus era insultado. O que acontecia ali não está descrito. Não sei se era questão de falsa religião, não sei, porque nessa época não tinha drogas, armamento, não sei o que era, gente, não foi descrito, então não vou ficar imaginando para não dar brecha para o diabo aqui, para soprar alguma coisa errada. Ela insistiu mais fortemente que ele se afastasse, mas ele não lhe dava ouvidos, até que um do grupo o atacou no lugar solitário e estava prestes a matá-lo quando o Senhor disse a Isabel: vai e liberta com teu espírito o teu marido, que está por receber um golpe fatal. Ela começou a orar e Deus o salvou da morte. E ela disse às filhas: venha agradecer ao Senhor, pois o seu pai esteve em perigo de morte, a misericórdia de Deus o salvou. Aqui nós podemos ver o que a gente vai aprender com esta mulher maravilhosa, Isabel Canori Mora: o poder da oração. E com certeza teve alguma interferência dos santos anjos. Como ela era uma mulher que tinha uma união com Deus muito próxima, rezava, Jesus falava com ela, foi uma graça especialíssima que ela recebeu. O marido estava em perigo e Deus a avisou em oração. Falou o quê? O seu marido pode morrer. Ela avisou o homem. O que ele fez? Fechado para a graça, não deu ouvidos para Deus. Mas um do grupo tentou matar ele. Só que naquele momento o Senhor acudiu ela, despertou ela. Olha como essas almas santas, elas recebem comunicação divina. Ó. Não está no mundão, não está conectada com o pecado. A graça flui, puf, veio a luz. Só que o que eu acho impressionante aqui foi o que Deus disse: vai e liberta com o teu espírito o teu marido, que está por receber um golpe fatal. De alguma maneira, não sei se foi a questão de uma bilocação, ou se ela visitou um espírito, né? Aquele olhar fechado, ela vai na cena e tal. Eu não sei como se desenvolve isso, porque quando eu li, eu fiquei extremamente impressionado com isso, né? Mas assim, fala pra mim de verdade. Você acha que uma mulher sem Deus faria um negócio desse? O homem insultando a mulher. Se Deus já fala para ela, vai morrer. Oh, glória a Deus! Tem uma pastora aí na internet, é uma senhora, parece que ela não é muito equilibrada, que ela fica falando muito desse negócio, manda matar, e vem Deus descarrega a sua ira divina, e manda matar o seu marido. Aí eu vi o meu marido, eu não sei, eu vi um vídeo dela, eu falei assim, eu fiquei com dó, né? Você vê que é um desequilíbrio muito grande e tal, né? Mas agora me fala uma coisa, uma mulher que não é de Deus, já iria falar, Senhor, manda matar, encomenda já o caixão, tira essa treva da minha vida, faz com que o caminhão passe por cima, não aguento mais esse homem. Mas você vê o que a força divina numa alma faz? E ela ficou intercedendo pelo marido. É como assim, ó, o cara chega nela, bate nela, trai ela e tal, mas ela sabendo que ela salvou o próprio homem. É o que nós fazemos com Jesus, ele nos salva com o seu sangue precioso na cruz, aí a gente vai, peca, cospe na cara dele, bate nele, ele vai e nos perdoa. O que essa mulher viveu aqui? Ela viveu a vida de Cristo nela. Gente, isso daqui é altamente bíblico, é 1 João capítulo 2, versículo 6. Aqui, ó, é o que o apóstolo vai dizer aqui, ó. Aquele que diz permanecer nele deve viver também como ele viveu. A graça estava de tal maneira atuando na vida dessa mulher que ela reproduziu o comportamento de Jesus. E aí você fala com uma pessoa que não tem vida sobrenatural, que não reza. Aqui você pode ver aqui que vai dizer na Bíblia. Isso daqui não é pra gente carnal. Você pode esquecer. Nós estamos falando de uma santa. Aqui, ó. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. É a mesma coisa que eu chegar para um cara e falar assim, brother, eu vou pular de um prédio de 30 andares, eu vou chegar lá no chão intacto. Ele vai falar, cara, você é louco. Eu falo, não, eu vou pular. Ele falou, você vai morrer. Eu falo, cara, você é louco. As pessoas olham essas coisas e falam assim, isso daqui é loucura. Como que uma mulher vai suportar um negócio desse, cara? Manda o cara... O que Jesus pediu para ela foi diferente, gente. É Jesus está pedindo. Por isso que a linguagem da cruz, São Paulo diz, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18. Pra você entender esse negócio, você tem que ter um mínimo de vida de oração, porque senão você vai falar aqui, esse moleque tá ficando doente, cara, né?
nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ponderar. Se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando na vida das pessoas, iluminando a inteligência dela, fala tudo louco. Tudo louco! Vai dizer. Mas o que aconteceu? Depois, se você tiver interesse, eu vou deixar o link da live inteira aqui para vocês. Daqui eu vou usar para corte também. Vou usar esse... Aí você vai ver o que aconteceu com o marido dela depois. Você vai ver o que aconteceu. E já aproveita aqui, ó, gente, ó, mais uma vez, leva essa joia preciosa. Vão ser 5 lives aqui que eu vou estar fazendo sobre esse conteúdo aqui, porque eu vou fazer a parte 2 ainda da Teresa Musco para você. O link está aqui embaixo. Aqui, ó. E aí, vamos rezar, porque Deus salvou da misericórdia. Isso daqui é poderoso demais. Ele voltou para casa, todo assustado, e uma febre perigosa tomou conta dele. Ela cuidou dele, o reconciliou com Deus, mas não durou muito. O homem era o cão. E ele continuou morando com uma mulher que pegou todo o seu dinheiro e não deu nada para Isabel e suas filhas. Olha lá, ó. Se morresse ali na hora é inferno. Logo ela se endividou por causa daquela mulher, então Isabel, vai dizer aqui, que teve que lidar com os credores que vinham constantemente à casa onde ela morava, com os sogros, causando assim muitos transtornos. E vai dizer que um dos credores lhe disse que poderia perdoar aquela dívida, pois tinha muito dinheiro, mas em troca ela deveria morar com ele. O homem já viu, você vê que aqui, ó, essa mulher era bonita, ó. Não, tudo bem, eu perdoo a sua dívida, mas em sinal, vem morar comigo. Ela o advertiu severamente e esclareceu que tal vileza não poderia ocorrer entre os cristãos. Pá, pecado, pecado, é graça, graça. Sai daqui, Satanás. A mulher firme. Ela criou as filhas dela cristamente, inscreveu essas filhas dela na instituição da Virgem do Carmo, do Santo Rosário e da Santíssima Trindade. Então, ela era uma santa, mas ela tinha 2 filhas. Inscreveu as filhas em lugares de oração. E ela as proibia de ler livros da biblioteca do seu avô, pai do seu pai, que era médico e tinha muitos livros sobre medicina e outros assuntos. E também não deveriam ler os livros de uma das tias que morava na sua casa e possuía livros românticos, embora a tia às vezes lhe contasse parte dessas histórias que havia lido. Também não lhes permitia ir com as tias ao teatro para ver cenas ou histórias inconvenientes. Ela pessoalmente as ensinou a ler, ensinou-lhe muitas histórias bíblicas e trazia para casa uma sábia e piedosa professora de bordado 3 vezes por semana. Aí você fala assim, não. Ela já dizia muito não para as filhas. Quando essa mulher morreu, ela foi dar diante de Deus para ser julgada. E um dos julgamentos seria relacionado ao dever. Qual que é o dever dos pais? Aqui eu estou falando sobre as mães. Educar os filhos na virtude, os afastando do pecado para conseguirem a coroa da glória eterna. Agora veja bem, Jesus vai dizer em Mateus 5,37 que o teu sim seja sim, o teu não seja não, que vem e disse é do demônio. Mamãe, posso? Ela vai ver o livro e tal. Não. Dom Bosco, quando morreu, estava no inferno e viu escrito nas paredes, maus livros. E ali ele teve a percepção que maus livros levavam as almas para o inferno. E por que ele teve essa percepção tão clara? Ele teve um comportamento uma vez que numa das escolas ficou sabendo que o mau livro estava numa das bibliotecas e ele falou, feche todas as escolas, não vamos ter aula. Enquanto esse livro não chegar na minha mão e eu não tacar fogo nele, nenhum aluno poderá ter aula aqui. E o nível de responsabilidade de Dom Bosco era de tal maneira acentuado pela sua convicção das verdades eternas que ele diz, se um aluno dessa escola ler um livro desse e se perder por causa disso, sou eu que vou dar conta para Deus da alma dele. Só que Dom Bosco tinha de tal maneira amor pelos jovens que ele dizia o quê? Dai-me almas e ficai com o resto. Agora essa daqui era a mãe dela. Era uma santa. A alma dela era devorada de amor pelas filhas, de zelo pelas filhas. Então falou assim, não vai ler isso, não vai ir no teatro, e levou uma mulher cristã para ficar perto delas por causa do bom exemplo. No sentido de hoje, né? A gente fica um pouco assustado pela questão da quantidade de tempo que os pais permitem que os filhos fiquem nos celulares. Por quê? Porque está me enchendo o saco, está me cobrando ensino, está me cobrando amor, afeto, carinho, então dá um celular. Eu lembro que um dia eu estava com a minha filha, com a Maria Clara,
e mostrei para ela. A gente estava numa viagem, a gente parou num lugar onde tinha restaurante, tinha 8 pessoas, falei, todas com celular. Eu falei, tá vendo ali, filha, todo mundo com o celular na mão. Eu falei, por isso que seu pai não deixa, porque em casa nós rezamos, nós conversamos. Ontem à tarde eu fui levar meus filhos num bairro aqui de Jaú chamado Pouso Alegre, onde eles iam ter um momento lá com a professora de educação física, de esportes lá, tal. Eu levo eles, nós somos 20 minutos conversando sobre a vida dos santos, indo. Na hora de voltar, 20 minutos conversando sobre a vida dos santos. E quando eu vou para São Paulo com a Maria Clara, ali que eu tenho que ter história de vida de santo, porque ela tem a moral de conversar 5 horas de vida de santos. Ou seja, os pais têm que ensinar os filhos as coisas virtuosas. E quando ele vê que alguma coisa não presta, corta, não deixa. Não se negocia com o pecado. Essas coisas têm que ser sérias. Isso daqui eu tô pegando aqui o exemplo da vida de uma santa. E o que ela fazia para a filha? Aqui, ó. Histórias bíblicas. Histórias bíblicas. Ensina o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, a sua misericórdia, a sua graça, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que é pecado, o que não é o pecado, instruir no caminho. Olha aqui que São Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,15, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Agora, por que muitas vezes os pais e as mães não ensinam a Bíblia? Porque eles não sabem, não conhecem, não sabem manusear a palavra de Deus. É assim que se educa um filho, levando para o bem e o afastando do mal, permitindo que eles vivam uma vida na graça e o apartando do pecado, levando a ter contato com uma vida sobrenatural, colocando ele na companhia de boas pessoas. O que eu como pai fiz? Mudei de São Paulo por quê? Para colocar meus filhos no Instituto Regina Coeli, numa escola católica. Agora, a salvação dos meus filhos só está na escola? Então quer dizer, leva eles para a escola, em casa eu vivo uma vida de pagã, fazendo tudo que é errado? Não! Meus filhos ficam 4 horas na escola e 20 horas comigo e com a minha esposa. Ai de nós se não somos exemplo de virtudes. Entendeu? O que você achou? O que você achou? Comenta aqui embaixo sobre isso que eu estou falando. E por favor, eu vou deixar até link sobre educação dos filhos, mas eu estou tirando essa história desse livro aqui, ó. Vou usar para corte também isso daqui, porque eu estou achando que isso daqui vai ser muito bem aproveitado, né? Teve uma época que as filhas dela causaram sofrimento, esfriaram na fé, e pensaram sair da igreja. Aí uma lá começou a ficar meio que apaixonadinha por um garoto e teve a ideia de ir embora de casa. Deus se revelou para a mãe chegou e falou, Deus me revelou que você quer fugir com o rapaz. Ela fez a filha dela se confessar, porque isso daí não era uma coisa que agradava a Deus, né? A gente tinha muitas coisas aqui para falar mais, mas eu tô vendo que eu já tô alongando muito. Até as profecias sobre o futuro da igreja, eu vou ter que fazer uma outra live sobre essa questão, porque tem algumas outras coisas que eu quero colocar, mas depois eu faço. Enquanto Deus está me dando saúde, eu estou até um pouco melhor, então eu fico feliz. E eu disse para Jesus, falei, Jesus, me cura que eu quero te servir a cada vez mais, porque quando eu estava estirado lá na cama, que eu não tinha força para trabalhar, eu falava, Senhor, tudo que eu desejava era estar trabalhando para a sua glória. Então, se eu estou melhor agora, é isso que eu quero fazer. Ou eu cuido da minha família, ou eu trabalho para Jesus, né? Agora, uma coisa que é impressionante aqui para vocês, Isabel Carone Mora, ela teve uma vida de muita intimidade com as almas do purgatório. Mas o que aconteceu aqui, eu não tive a oportunidade de ler na vida de nenhum outro santo. Se vocês conhecem, me falam. Mas o que vai dizer aqui, eu fiquei muito contente de ver a permissão que ela teve de ter a graça de retirar um papa do purgatório. A gente está trabalhando aqui sobre a vida dela. E vai dizer que um dia depois da comunhão, o falecido Papa Pio VI apresentou-se a mim. Olha aí a intimidade, né? A graça desta mulher. Ele me disse para rezar por ele, pois ainda estava no purgatório. Então eu perguntei a ele, o que posso fazer por ti? Ele me respondeu, vá ao seu confessor e ele lhe dirá o que deve fazer. Então ele não disse imediatamente para ela. Então aqui você vê que quando uma alma santificada dessa está ligada com confessores de vida sobrenatural, é como que a graça flui e a vontade de Deus se manifesta de maneira muito concreta por meio desses superiores assim, né, como o confessor dela. O que o confessor dela pediu? Para que fosse 5 vezes a Santa Maria Maggiore para visitar o altar de São Pio V e rezar pela libertação do seu sucessor, e também 5 vezes a igreja de Santa
pudentiana, rezando aos mártires para que concedessem essa graça. Então falou, vai 5 vezes nessa igreja, pede de uma maneira. Você vai 5 vezes nessa igreja e vai pedir desta maneira. Na manhã seguinte, ela disse que contou ao confessor o que tinha feito no dia anterior e ele me disse, peço-lhe que tire a alma do Papa do purgatório e que não passe desta noite. Diga ao Senhor que conceda graça para essa obediência. Saí do confessionário, ajoelhei-me chorando e lhe disse, meu Jesus, vejais o que ele me impôs por obediência, deixe-me obedecer. Dentro desse esquema da obediência, eu já vi relatos, por exemplo, de um dia, que eu não sei se foi Santa Margarida Maria Alacoque, ela estava numa cama, enferma, não conseguia levantar por nada. Aí a superiora chegou e falou, em nome da santa obediência, eu te ordeno, levanta-te. A doença deixou na hora e ela levantou. Para as pessoas que vivem um pouquinho mais próxima da questão da vida religiosa, essa questão da obediência é extremamente séria. É pela virtude da obediência e pela virtude da humildade que verdadeiramente ela se santifica. E aceitando, né, do seu superior o que ele pede como vontade de Deus. E muitas vezes, se é uma coisa amarga, que não seja contra a fé e contra a moral, tá? Uma coisa que pode humilhar, essa pessoa também tem que ver como vontade de Deus para ela padecer e se unir à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, essa questão da obediência, ela é uma coisa profunda. E nós, como leigos católicos, devemos buscar aprender cada vez mais a obedecer a Deus por meio da doutrina da igreja, da sua santas inspirações. E se você tiver um diretor espiritual, né, como eu tenho também, pedir para fazer esta graça. E principalmente quando for uma coisa contrária à nossa vontade, que a gente tem que ter a nossa maior resignação para aprender a crucificar o nosso amor próprio. E Jesus vai dizer aqui, concedeu-me que na hora das vésperas essa alma entrasse feliz no céu. E na hora das vésperas tive a certeza dessa graça, sentindo uma grande doçura e fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Foram muitos os agradecimentos que recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. O que é bonito é que uma alma, quando ela está nesse nível de vida sobrenatural, por exemplo, eu já vi alguns vídeos que mandam nos grupos de uma mulher que ela não é católica, eu não quero nem dar brecha para ficar falando não, para depois não ficar com treta de processo, mas é que uma mulher, ela não é católica, diz que é pregadora do evangelho e fica postando somente coisas de prosperidade. Ah, Deus me deu esse carro, me deu essa bênção, me deu essa casa e tal, e as pessoas choram, o Senhor é um Deus de promessa, Ele diz que tal. Eu olho para aquilo e eu falo, não tem nenhum mal uma pessoa agradecer a Deus por ter recebido um bem. Mas ela é tão comedida porque Deus pode dar um bem na segunda e tirar na terça para provar, né? Não sei se você conhece a história de Madre Teresa de Calcutá, mas Deus mandou ela construir um abrigo para os pobres. As pessoas não ajudaram ela, ela enfrentou todo mundo porque tinha certeza que Deus tinha pedido para ela. Quando ela construiu o abrigo, depois de sacrifício, oração, muito trabalho, passou um trator e derrubou tudo. E ela foi questionar Deus em oração e perguntou, nossa Senhor, eu trabalhei, eu tinha certeza que o Senhor que tinha me pedido, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou, só para ver se você me obedecia, né? Ou seja, nós podemos ficar alegres com um determinado bem que Deus nos concede, mas não apegado. Porque tem até aquela história que Jesus pediu para Santa Gema Galgani tirar o colar dela, que ela estava com muita fé. Ele falou, tira o colar. Uma coisa é você louvar a Deus por um bem que Ele pode te fornecer. Outra coisa é estar apegado, né? E Jesus não gosta desse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Eu vi aquele vídeo e eu falei, cara, essas pessoas... É bem aquilo que Isaías 29:13 diz, né? Este povo me busca com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Mas qual que era a alegria dela? A alegria de ver uma alma saindo do purgatório, sabe por quê? Porque ela sabia do sofrimento que essa alma sofria. Eu já soltei vários vídeos aqui no meu canal sobre o purgatório, principalmente a visão que é estarrecedora de Santa Maria Madalena de Pazzi, aquela que fala que os mentirosos ficam do lado do inferno, chumbo derretido caindo na boca, os mentirosos ficam numa prensa, e o outro que corta a espada, enfia a espada e não sai. Eu já meditei aquilo profundamente, eu falo, meu Deus do céu, quanto sofrimento, o sofrimento de Santo Stanislau Chokoska, que recebeu a gota do purgatório, ficou 1 ano sem levantar, com uma dor tremenda,
E aí, enquanto no coração de muitos católicos mora uma indiferença que nem se lembra das almas do purgatório porque perderam a fé, essa não. Porque tinha uma fé muito grande, Deus a favoreceu com uma graça especial, ela recebe a visita do Papa, o Papa manda ela ir perguntar para o confessor, ela obedece na hora o que o confessor tinha, pagou o preço que tinha que ser pago, e aí ela vê a alma desse homem entrando feliz no céu desse Papa. E o que acontece? Uma grande doçura, fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por quê? Porque tirou aquela alma daquele sofrimento, porque foi indulgente, porque agiu com misericórdia. E você, como que você tem feito? Você tem rezado pelas almas do purgatório? Qual que foi a última vez que você pediu a missa por um parente seu? Né? A gente não sabe se está no céu ou se não está no céu, mas o nosso dever é rezar, porque a igreja pede-nos isso. E aqui que também é bonito, que ela vai dizer, foram muitos agradecimentos que eu recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. Logo no início do ano, eu fiz um vídeo, nossa, eu queria muito que esse vídeo fosse muito compartilhado, mas infelizmente não foi, que mostra a história de um homem que ele era um livreiro. Eu vou até colocar o link aqui embaixo, que eu vou usar esse trecho da live aqui como corte, que ele teve os filhos doentes de morte, a esposa doente de morte, mas ele fez uma promessa para as almas do purgatório, que ele iria distribuir uns livros sobre o purgatório, tanto a esposa como os filhos foram curados, né? Ou seja, o favorecimento que as almas do purgatório podem nos trazer, porque a doutrina católica sobre os novíssimos ensina que as almas do purgatório não podem pedir por elas, mas elas podem pedir por nós. E nesse sentido aqui, ela recebeu a promessa de que seria ajudado pelo pontífice. Mas você pode ter certeza, ela não rezava pelas almas do purgatório esperando somente uma ajuda. Ela rezava pelo purgatório querendo a libertação do sofrimento dessa alma, mas como Deus não deixa vencer-se em generosidade, a alma ajudava ela com diversos favores na vida espiritual, né? Gostaria muito de ver o seu comentário sobre isso e até o próximo vídeo. Eu vou usar isso daqui como corte, mas vamos continuando aqui, né? Muitas outras histórias. Agora que eu já estou bem adiantado mesmo, eu vou ter que fazer algumas coisas sobre as profecias da igreja, Virgem Maria, profecias do futuro, bilocação, luta com o diabo, tem um monte de coisa aqui, mas eu quero trazer para vocês aqui uma das coisas que eu achei mais impressionante, que foi a conversão do seu marido. Veja bem, esse vídeo aqui pode mudar a vida das esposas. Eu fiz uma live inteira aqui no canal, eu vou usar isso daqui como corte, falando de uma mulher chamada Isabel Canori Mora, que teve um marido que foi um homem lotado de defeitos, pecados, e parecia um homem muito endemoniado. Adulterava contra ela, batia nela, traía ela, tentou matar ela. O homem foi um inferno na vida dela. E aquela história que eu já contei aqui nessa live mesmo para vocês, que Deus falou que a companhia que ele estava andando era a companhia de homens perversos e que ele poderia morrer. Ela contou para ele, o homem não quis, eu falei isso daqui para vocês, não quis escutar ela, e num determinado momento, ele está junto dessa companhia, o homem tenta matar, Deus avisa essa santa mulher para rezar pelo marido, e ela visita ele em espírito, tira-lo daquilo, ele não morre, ainda ela comenta com as filhas dela que Deus deu um livramento, e mesmo depois de milagres portentuosos assim, o homem não mudava. Só que num determinado momento, onde a vida dela estava, assim, realmente terrível, de tanta maldade que esse homem estava fazendo, muitas pessoas começaram a falar diversas coisas, vai para o mosteiro, se separa, faz isso, faz aquilo. Ela rezou, e no momento dessa oração, estou tentando até achar a página aqui, que eu achei aquilo uma coisa mais profunda do mundo, no momento daquela oração, Jesus na Eucaristia se aproximou dela e falou, continua com ele, porque eu preciso de você para salvá-los. Só que Jesus não falou de conversão, ele falou de salvação. De salvação. Agora, o que aconteceu com esse homem tenebrosamente mau? Isso daqui eu gostaria muito que vocês entendessem o poder da santa oração. O marido de Isabel, Cristóbal Mora, após a morte dela, ela morreu. Depois chegou o dia da morte dela. Levou uma vida irrepreensível.
No dia 30 de novembro do ano de 1825, registrou-se como terciário trinitário e era frequentemente visto andando descalço para visitar as principais igrejas de Roma. Ele começou a fazer penitência pública. Uma luz de tal maneira do Espírito Santo veio na vida daquele homem que ele viu o monstro que ele tinha se tornado e começou a fazer penitência. Após a morte de sua filha Mariana, ele tinha duas, ele implorou a sua filha Lucina, do mosteiro dos Oblatos das Filipinas, que como freira ela se chamava Josefa, da Santa Trindade, que conseguisse o seu ingresso em um mosteiro. O homem queria ser religioso, queria entrar no mosteiro para ver de oração. Com efeito, foi recebido no convento dos frades conventuais menores, e sendo pessoa culta, obrigaram-no a estudar apenas um curso de teologia. Aos 61 anos de idade, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi ordenado sacerdote. Gente, vocês que estão vendo a live inteira, eu posso ver um glória, glorifique a Deus, fale bendito seja Deus, louvado seja Deus, Jesus o Senhor é maravilhoso, escreva alguma coisa, porque gente, eu fiquei de um entusiasmo tal, quando eu vi isso eu falei, Jesus, o Senhor prometeu a salvação desse homem, mas o Senhor foi muito mais longe, o Senhor não somente o converteu, ele tornou um sacerdote, ele era viúvo, tinha certa cultura, estudou teologia. Os seus últimos 11 anos de vida foram um exemplo de caridade, paciência e fé no serviço à sua comunidade, a Deus e aos outros. Nós temos uma visão mesquinha, não entendemos o projeto de Deus e temos muita facilidade para julgar os outros. É um endemoniado, esse daí nunca vai se converter e tal, que eu não sei o que é lá. Gente, não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com o poder de Deus, com a graça de Deus. Porque tudo que essa mulher sofreu, Deus colocou numa taça. E quem mais sofre pela igreja faz mais do que quem reza, vai dizer Santo Afonso. No momento que Deus catou aquela taça cheia de sofrimentos dessa mulher, resignado de amor e de obediência, ele foi e derramou um tonel de graça na vida desse homem. Mas ele recebeu uma graça esplendorosa. Ele pôde ser de um marido estúpido, colérico, adúltero, endemoniado, a ser outro Cristo. Outro Cristo. Ele consagrou, ele perdoou o pecado, ele administrou os sacramentos. Oh, meu Pai amado, são fortes as potências do inferno. Mas entretanto a oração é mais forte que todos os demônios, vai dizer São João Crisóstomo. Ai, meu Deus do céu, esse homem aqui foi um homem cheio de fé. Vai dizer aqui Lucina que depois da morte de minha mãe, ela vai dizer, meu pai tornou-se tão devoto à piedade que muitas pessoas o encontraram descalço, andando pelas igrejas, e foi assim que ele se comportou durante todo o tempo que esteve em casa. No ano de 1833, o Senhor chamou a minha irmã para si. No dia 28 de abril, 9 anos após o seu casamento. Esse foi um grande golpe para o meu pai, já começou a vir a dor. Ele foi me procurar no convento para chorarmos juntos, porque eu também amava muito minha irmã. Contou-me que planejava deixar o mundo e a profissão e tudo que pudesse ocasionar desagrado ao Senhor. E ele disse, deixo tudo, clientes, colegas, amigos, tudo. Eu quero me tornar religioso em pensar na minha alma. Eita, que resolução, hein? Que baita resolução. Eu respondi, pai, o que posso fazer? Uma pobre filha sem parentesco. Ele me respondeu, pense em tudo. Onde, em que ordem posso entrar, embora também fosse feliz como religioso leigo. Ela foi, começou a rezar, ela escreveu ao confessor que era um jesuíta, que não pude confessar desde que me tornei freira, pedindo-lhe que me dissesse o que deveria fazer. E o padre me disse, procure fazer o pedido para que ele seja sacerdote aos frades menores conventuais franciscanos, né? Pois como pessoa inculta, isso poderá se concretizar. Segundo o relato, isso me encorajou, eu escrevi algumas palavras ao padre Cibo, que era sacristão da Igreja dos Santos Apóstolos, e ele me respondeu dizendo, tenha calma, farei o pedido ao Padre Geral, ele direi que ele tem em todas as prerrogativas para ser sacerdote, conheço bem e porque é meu penitente. O padre falou, calma, eu sei que ele tem prerrogativas, eu confesso ele, o homem já deveria estar com uma alma em estado de graça profunda, e o Padre Geral, e creio que também o provincial, enviaram-lhe a admissão, e tudo foi concluído com muita consolação da minha parte e do meu pai.
Fiz para ele os hábitos e tudo o que ele precisava, porque na verdade ele não tinha ninguém além de mim. Estava abandonadaço. Você imagina a purificação que o Senhor me passou? O dia de sua investidura foi marcado e ocorreu na sacristia de Santa Doroteia, igreja da ordem. Acho que ele a fez com o provincial. Fui com uma freira idosa e uma ou duas irmãs do meu pai, que vieram com o próprio provincial. Depois veio o irmão de minha mãe, o cunhado dele. A cerimônia foi realizada com muita alegria e mudaram o nome de Cristóbal para Padre Antônio. Ele foi enviado ao noviciado num convento fora de Roma e depois de um ano foi admitido à profissão religiosa e pouco depois ordenado sacerdote pelo bispo. Então o mesmo bispo deu-lhe o poder de confessar e os superiores, vendo que ele era educado em todas as ciências como se tivesse estudado, deram-lhe a tarefa de fazer catequese aos jovens religiosos. E mais tarde, vai dizer aqui que transferindo-no para vários conventos e de vez em quando ele vinha a Roma celebrar missa para nós, comungando com as freiras. Segundo essa filha dela que foi religiosa, vai dizer que foi um grande consolo para mim e para minha cunhada, que naquela época ela era superior e para toda a comunidade. Esse daqui é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E esses são os prodígios e as graças que Ele faz. Deixa um comentário aqui nesse vídeo sobre o poder de uma mulher que reza pelo seu marido.